Como está a sua saúde mental? Eu me chamo Robson Moraes, sou médico psiquiatra da Clínica Crescer e esse é o nosso primeiro podcast, né, de profissionais da Clínica Crescer, e eu gostaria que os nossos convidados pudessem se apresentar antes do nosso bate-papo. Eu cuido do comercial e do relacionamento externo da Clínica Crescer. Eu me chamo Cristiane Gama. Olá, pessoal. Eu sou Samuel, eu cuido da parte de operações da clínica. Eu sou a Raquel, eu cuido da gestão da qualidade, prezando pela segurança do paciente. Então, meus amigos, saúde mental é um tema extremamente importante, atual, né, principalmente nessa época pós-pandemia, em que houve um sofrimento, em que a saúde mental esteve em evidência. Eu acho que é importante cada um de nós trazer experiências vividas, né, compartilhadas, né, para que os nossos pacientes, para que as pessoas que estão nos assistindo possam também identificar, aprender e buscar ajuda quando sentir que essa saúde mental está afetada, tá? Então, eu deixo em aberto quem começa. Falando de experiência relacionada à saúde mental, eu tive uma perda, eu terminei um relacionamento e foi um relacionamento que eu tive o apoio, a clínica me ajudou muito, da parte da psicologia, psiquiatria, os colegas, os amigos, e aí eu pude me fortalecer, sabendo que na época da pandemia nós trabalhamos o tempo inteiro na linha de frente, se tratando da psiquiatria, porque deu um boom e hoje a gente pode falar que a gente está vivendo uma pandemia da psiquiatria no mundo inteiro, porque não é só no Brasil. Então, com experiências a respeito de superação, né, de problemas de saúde mental, eu tive quando eu precisei em buscar ajuda, porque eu tive um sofrimento muito grande quando eu tive que submeter minha filha a uma internação psiquiátrica, né? Então, eu como mãe, né, e família e familiares meus também sofreram junto. Então, passar esse processo todo até que ela melhorasse, né? Então, também tivemos que buscar ajuda, tive que buscar ajuda, tive que superar esse momento, entender o que ela estava passando. Eu também consegui ter estrutura emocional para superar e conseguir ajudá-la. Então, foi o momento mais difícil da minha vida, né? Que eu superei, né? Hoje estamos todos bem, né? Ela está bem, ela recuperou, né? E eu fiquei mais forte com isso. Isso me trouxe um aprendizado e melhor compreensão até de conseguir enxergar o outro, quando o outro está passando também o mesmo problema. Eu acho interessante que a Raquel trouxe de conseguir ter empatia pelo outro, né? Então, eu aprendi muito durante esses 3 anos que eu estou trabalhando na Crescer, né, trabalhando com saúde mental, vivenciando aí as experiências dos nossos pacientes e também das famílias, e aprender a ter uma empatia, né, e se colocar no lugar do outro, né? E também eu aprendi muito a desmistificar psiquiatria, né? Não é um tabu. Eu acho assim que todos nós passamos por momentos difíceis, enfrentamos desafios, e é importante buscar ajuda, conversar com um amigo, um colega, um profissional, um médico psiquiatra, um psicólogo. E eu vi que isso faz parte da vida, faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, estar inserido nesse contexto, né, de um hospital especializado em saúde mental, lidando com essas adversidades diariamente, me fez pensar por outro lado, se é saúde mental, como que é feito a saúde mental e o quão a gente precisa falar sobre prevenção, né, facilitar, assim, o acesso à saúde mental, a essas discussões. Eu acho muito importante trazer esses temas para a conversa. O Samuel trouxe um ponto muito interessante, que foi a respeito do preconceito que as pessoas têm, muitas vezes, em relação ao adoecimento, né, mental, né? Dá-se muito valor, um valor excessivo às condições orgânicas, aos adoecimentos de natureza orgânica, mas de saúde mental as pessoas têm um certo receio, né, um medo, né, talvez por expor uma fragilidade, né. O homem moderno tem muito essa questão de trazer a força, demonstrar que é sempre perfeito, né. Nós não somos, nós somos humanos, né, nós somos passíveis de adoecer, inclusive de nossa saúde mental, né. Então, ter essa consciência é extremamente importante.
Eu vou trazer também uma experiência pessoal, porque esse é o objetivo do nosso podcast, é que a gente tenha um bate-papo. Eu, quando comecei meu trabalho como psiquiatra, né, eu também tive uma condição em que eu precisei tomar uma medicação antidepressiva porque me sentia cansado. E a fadiga também é um dos sinais de um quadro depressivo. Um quadro depressivo leve para moderado, mas que, de certa forma, né, atrapalhava no meu dia a dia como profissional, né? Eu não tinha, até aquele momento, eu não tinha percebido que poderia ter esse tipo de abordagem em termos medicamentosos, né? Eu, como psiquiatra, né, tive que, naquele momento, me autodiagnosticar, né, e pensar no que estava acontecendo, né? E durante um período eu fiz uso de uma medicação antidepressiva, né, que a gente pode até falar um pouquinho sobre medicações, né, que eu creio que é um tema também muito interessante, e que o resultado foi muito positivo. Eu me senti mais estimulado, eu me senti mais disposto. Isso me ajudou muito durante o período em que hoje eu não faço mais uso, né, dessa medicação. Hoje estou bem, né, minha saúde mental, pelo menos até esse momento, está equilibrada, né, e eu consigo trabalhar e consigo trazer aí um resultado muito positivo em termos de produtividade, satisfação, qualidade de vida, que é outra, né, o outro conjunto de palavras extremamente importante para hoje. Eu corroboro com o senhor comigo também eu precisei de uma ajuda medicamentosa, mas por pouco tempo, mas o que mais me deu suporte no momento foi terapia, né? Foi buscar conversar, né, ter a terapia, com uma pessoa que me conduzisse, né, me ajudasse a eu lidar com as questões, porque eu sozinha não conseguia lidar com isso. Então, precisei buscar esse apoio, né, terapêutico, né? E atividade física foi um dos meus suportes também, né? Porque eu vejo assim, para mim funcionou um conjunto de Claro. elementos, né? Então foi assim, foi um pouco de medicamento, foi terapia, foi atividade física e procurei também, depois de um tempo, uma boa alimentação. Então, um conjunto, né? E, claro, o apoio da minha família, né? Todos, né? O amor de todo mundo, o apoio, que é fundamental nessa hora. Sim, sim. Interessante, Raquel. E eu acho que é impressionante a atividade física, né? O exercício físico, ele tem um papel muito importante, assim, até quando eu me sinto sobrecarregado, nas rotinas diárias do trabalho, ou então de vida pessoal, né? Que tudo hoje a gente está tão... Tudo misturado. tudo muito agitado, É. né? Assim, vida pessoal, vida profissional e muitos desafios aí. Eu acho importante, né? A gente tirar um tempo para fazer um exercício físico, essa questão da alimentação que você trouxe também. Assim, quando eu comecei a dar atenção a esse ponto, né, de alimentação, fui a um nutricionista, procurei um profissional, comecei a ir frequentemente à academia, eu gosto de jogar tênis, então pratico tênis, estou fazendo natação, estou aprendendo futebol, então acho assim, isso me ajudou muito, sabe? Eu acho que quando eu começo o meu dia já em movimento, praticando atividade física, o meu dia é outro. Então, assim, me ajuda, sabe? Eu fico mais tranquilo, eu fico mais focado, eu não fico ansioso durante o dia, eu fico até mais produtivo durante o dia. Eu acho interessante quando as pessoas, acho que imaginam, quem trabalha dentro de uma clínica psiquiátrica não tem problema, não tem momentos ruins, né? E não sabem a vivência da gente, porque a gente está ali para cuidar de pessoas, né? E a gente faz muito bem. Todo o trabalho da gente é muito bem feito. E essa questão do exercício físico é interessante, porque é o primeiro caminho, né? É você buscar a ocupação, porque a partir desse momento você vai começar a ter mais disposição, você trabalha com mais disposição, né? E isso você consegue incentivar as pessoas que também estão ao seu lado, porque quando as pessoas veem que você está bem, que você está evoluindo, como você leva aquela energia para dentro da clínica. Eu costumo dizer lá na clínica, as pessoas falam assim, poxa, Cris, você fala com tanto entusiasmo que eu gostaria de estar no seu lugar. E eu acho que isso, para mim, é o reconhecimento do meu trabalho, que eu vejo que eu estou fazendo da forma certa. A Raquel e o Samuel falaram sobre algumas práticas que são importantes, né? Porque a gente entende que não é só medicação. A medicação tem que ser passada por um profissional, diante de uma avaliação, mas para evitar aquela ideia de que você vai ter que tomar sempre um remédio e o remédio é a única solução, né?
A Raquel falou sobre a psicoterapia, a importância que em inúmeras ocasiões nós encaminhamos o paciente para além da... Existem até casos em que a gente avalia o paciente e não passa nenhuma medicação e encaminha para o psicoterapeuta, né? Porque para os casos leves, até alguns moderados, o resultado é muito positivo, indicam os estudos, né? E o Samuel falou sobre atividade física, né? Exercício físico, né? E importância também, existem evidências na literatura de melhora dos quadros depressivos, né? Das ansiedades, e aí é algo que realmente é muito importante estar trazendo, né? No final das contas, um conjunto de hábitos saudáveis. Se você investe na sua qualidade de vida, investir em qualidade de vida, atividade física, o acompanhamento médico, a prevenção, né? Para que isso tenha um resultado muito positivo. Eu gostaria de trazer a segunda pergunta, que é: quais são os sinais de alerta que você costuma perceber quando a sua saúde mental precisa de atenção? Bom, a primeira, quando eu percebo que eu estou muito cansada, sem ânimo para ir para o trabalho, sem ânimo de conversar com as pessoas, eu vejo que acendeu uma luzinha referente à minha saúde mental. Então, por eu trabalhar dentro de uma clínica, por eu ter suporte dentro da clínica e por eu ter aprendido muito lá dentro da clínica, eu sei quais são os caminhos que eu devo seguir. Então, eu busco um exercício físico, primeiro ponto. Eu busco eu encontrar com meus amigos, porque é muito importante esse encontro que a gente consegue desestressar, falar do nosso dia a dia, e a gente acaba recebendo muitos conselhos. Então, é uma forma de eu me fortalecer para recomeçar novamente. Cris, eu observei a sua resposta e você falou sobre a atividade física, sobre procurar os amigos, né? Eu vou te provocar um pouco mais. Gostaria de saber, porque também você já me procurou, né? Quando foi que você percebeu que precisava da ajuda de um psiquiatra, de um médico, né? Porque talvez estivesse pensando que alguma medicação pudesse te ajudar naquele momento. Então, quais foram os sintomas? O que te chamou a atenção em termos de gravidade, né? Bom, doutor, eu senti muita angústia, né? Foi a primeira coisa, um sentimento de angústia dentro de mim por conta de um término de um relacionamento. Eu vinha me preparando e muitas vezes a gente acha que a gente está preparada, né? E naquele momento eu fui segurando até que eu busquei ajuda, quando estourou. E que não é a forma correta, né? A forma correta é a partir do momento que a gente está sentindo angústia, a gente precisa buscar ajuda. E eu segurei. Então, nesse momento, eu vi que eu sozinha não daria conta, que eu precisaria da ajuda, né, de um psiquiatra, da equipe de psicólogos, para me dar suporte. Até porque para me dar um direcionamento, né, para eu enfrentar a situação de uma forma saudável. Eu já busquei a ajuda de um profissional de psicologia, né? Quando eu não estava conseguindo lidar muito com a pressão no trabalho, né? Assim, com muitas responsabilidades, e a minha equipe foi crescendo muito. Então, assim, eu tinha que lidar com muitas pessoas, com perfis diferentes, e muitas escolhas na vida pessoal também, né? Assim, de relacionamento, problemas familiares nem tanto, mas mais de cunho de relacionamento também, e de dificuldade, assim, de conciliar mesmo, né? A parte dos estudos também, né? Então, assim, eu precisei de uma ajuda de um profissional para entender, né, aquele momento ali, para ele me ajudar a entender quais eram as prioridades naquele momento, né, em que eu deveria focar, né? E, assim, ele me ajudou a ter clareza para separar os momentos, né? O momento profissional, a vida pessoal, a parte social, de amigo, de convívio, de relacionamentos. Então, a ajuda desse profissional me trouxe muita clareza, assim, e até segurança, né, para lidar com essas questões, e sempre dando prioridades, né? Então, assim, você sempre tem a dica, assim, que eu dou é sempre ter prioridades, né, na vida. Eu acho bacana a gente estar falando sobre isso, e parece que hoje em dia era tão difícil, né, falar sobre isso, falar sobre gatilhos, falar sobre as dificuldades que a gente teve, né, na vida, e buscou ajuda, porque até essa conversa não era tão comum, né, não eram trocadas, parece que eram conversas só entre nós e o psiquiatra,
né, eu e o psiquiatra, eu psicólogo, mas ninguém sabia, né, e hoje a gente está expondo isso, né, inclusive falando das nossas próprias dificuldades, e que parece que falar das dificuldades ajuda, né, e uma dos meus gatilhos, né, da minha sensibilidade que eu sentia que eu estava ruim, é quando eu ficava bem triste, né, muito enclausurada, né, sem ânimo de sair, de encontrar com pessoas, porque eu amo encontrar pessoas, né, de estar com meus filhos, meu marido, familiares, amigos, pessoas para mim são importantes, né, estar com quem eu gosto de estar. Lógico, atividade física ou um hobby, né, que eu até gosto de fazer crochê, para mim é um hobby, é uma terapia fazer crochê, né, é uma atividade, né, para mim, assim, que me dá prazer. Tem gente que é cozinha, né, eu já passei a fase da cozinha e que a minha fuga era ir para a cozinha. Então, mas hoje eu entendo quando eu tenho gatilho, porque eu acho que isso que é importante. Antigamente eu ficava, assim, triste até eu procurar ajuda, aquilo ali me deixava eu piorava muito, aí para eu entender que eu precisava de buscar ajuda. Hoje não, hoje eu entendo, assim, se eu estou começando a ficar triste, opa, já tem esse alerta, então já tem um gatilho, eu já sei aquilo que me dá gatilho. Então eu já busco ajuda, eu já falei: "Eu não quero ficar triste, não quero adoecer, não quero", então eu já busco logo um socorro antes que aquilo aconteça. Então eu aprendi a lidar com as minhas próprias, eh, sentimentos de tristeza que pudesse levar a alguma depressão, né, alguma ansiedade. A Raquel trouxe um ponto importante que fala sobre o grau de resiliência. Todos nós temos um limite, de suportar determinadas mudanças na nossa vida, momentos de sofrimento. E é quando essa resiliência é superada, né, é que a gente tem que procurar ajuda. É quando o sofrimento se torna mais evidente. Eu acho que todo mundo tem uma forma, como a Cris falou sobre a atividade física, a procura de amigos. São formas que nós, né, seres sociais, né, buscamos saúde, né, é através dessas práticas. Mas quando isso não é suficiente, aí é que a doença se instala. Você não consegue resolver de outro modo a não ser procurando profissionais, né, da área de saúde mental para poder ouvir, né, e aí buscarem um tratamento, uma abordagem que seja suficiente para resolver aquela situação. Outro ponto importante, Raquel, que você falou que eu julgo de extrema importância, antigamente era muito difícil falar sobre saúde mental. As pessoas tinham receio, né, por conta do preconceito. Hoje está mais fácil. Não diria que está acessível, né? Está mais fácil. Então, às vezes, até as pessoas podem colocar isso como primazia, trazendo sintomas que talvez não sejam tão importantes, mas já na expectativa de receber alguma medicação, né? E aí existe o perigo da medicalização, né? Existe o perigo do diagnóstico antecipado, né? E muitas vezes as pessoas podem ter acesso às medicações, né, sem uma indicação profissional. E aí é um outro perigo, né? Porque medicação tem que ser passada por profissional. Ainda, né, pegando esse tema sobre a medicalização, sobre esse sentimento de quando é Bom, Samuel, passo a palavra para você, você pediu. Teve uma fase que eu estava muito sobrecarregado, pensamentos muito acelerados, né? Então, assim, durante o dia eu passava por muitos momentos de estresse e eu acabo que isso foi se acumulando muito e começou a ser disfuncional, né? Eu chegava em casa extremamente cansado, eu me jogava na cama, tipo, 6 horas da tarde, eu só acordava no outro dia, não conseguia ter a minha rotina de exercício, de acordar cedo, né, para ir à academia, para fazer exercício físico. Então eu estava disfuncional, né? Eu não tinha mais uma rotina, era viver, era trabalhar, dormir, trabalhar e dormir e se alimentar. Então aquilo começou a me incomodar, né? Porque eu sempre fui um cara muito ativo, né? E eu vi a necessidade de buscar ajuda, né? E aí, estando em contato com psicólogos e conversando, né, conversas informais com colegas psicólogos, falaram: "Samuel, por que você não faz uma terapia, né? Eu acho que isso seria legal para você, te ajudaria." E aí eu nunca tinha feito terapia, nunca tinha experimentado,
essa abordagem, e eu topei e fui e comecei a fazer o tratamento, e me ajudou muito a organizar, né, a me reorganizar. Eu não precisei tomar medicação, só com as ferramentas que a psicóloga compartilhou comigo, foram suficientes aí para eu conseguir atribuir prioridades, metas e entender todos os gatilhos, né, que me faziam entrar naquele estado de estresse, de absorver muita coisa, né? Então eu comecei a deixar as coisas mais leves, né? Assim, não querer ter o controle de tudo o tempo inteiro, né? Eu contei muito com ela, me ajudou muito com a rede de apoio, de conversar, de compartilhar. E aí, aos poucos, né, eu fui conseguindo entender melhor o que me fazia me sentir muito sobrecarregado e estressado, né? Consegui muito lidar com as minhas emoções. Ajudou muito ter um equilíbrio emocional, né? Ter uma maturidade emocional para o dia a dia. Entendi. Eu gostaria de trazer, ficou ótimo. Eu gostaria de trazer um outro tema, que é saúde mental e trabalho, né? A gente sabe que hoje nós temos uma rotina exacerbada, corrida, acelerada, né? E muitas vezes adoecedora. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a rotina de trabalho, se vocês vivenciaram alguma situação, se vocês viram, acompanharam algum colega de trabalho que adoeceu, né? E como foi a resolução dessa situação. E podem dar conselhos a respeito, né? Porque é um fator, uma situação extremamente comum. As pessoas adoecem no trabalho, né? Deixam de produzir, né? Nós estamos falando aqui, podemos estar falando da síndrome de burnout. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho, não vamos entrar em detalhes, né? Mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da experiência pessoal de vocês em relação a isso. Legal. Eu acho que o trabalho, a gente passa grande parte do nosso tempo, né, do nosso dia no trabalho. E eu gosto de trazer uma dica que a gente precisa construir uma relação no trabalho, né, uma relação de confiança com os nossos pares, de respeito. A gente precisa fazer com que aquele ambiente seja leve, né? A gente precisa ter metas assim diárias para a gente executar, porque eu acho que isso ajuda a gente a ter aquela sensação de autorrealização, né? Hoje eu fui para o trabalho e eu fiz o que estava ao meu alcance. Então eu consegui fazer tudo que eu planejei fazer. Então eu acho que ter um caderninho, eu costumo ter um bloquinho, um caderninho preto, que eu anoto as prioridades do dia, e a sensação quando eu chego em casa que eu vejo que está tudo feito, é uma sensação de autorrealização, tipo, de dever cumprido. Então eu acho que isso ajuda, né? Até a questão do burnout mesmo. Então, assim, você entender que você tem um papel ali, mas que outros também têm, e que a gente não consegue fazer nada sozinho. É sempre bom trabalhar em equipe, dividir as responsabilidades e dar o seu melhor, né? Porque aí você vai para casa com a sensação de dever cumprido, que você fez o seu melhor, você deu o seu melhor, e eu acho que você vai até um pouco orgulhoso, né? Trabalhar, e eu acho que essa energia você consegue passar para os demais também. Quando você está motivado, né? Que você tira essa motivação de dentro de você, eu acho que você consegue passar essa energia para os demais. Eu vou fazer uma provocação, mas por que será que hoje é tão difícil, né, as pessoas procurarem ajuda, né, numa situação de adoecimento dentro do ambiente de trabalho? Bom, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre a questão do preconceito, mas as pessoas ainda são receosas, né? Eu trabalho lá na Crescer, eu acolho famílias, e a gente percebe que a família, quando não internou, quando é a primeira internação do paciente, ela tem muitos receios, né? Ela faz muitas perguntas, porque ainda existe aquele preconceito que acha que uma internação psiquiátrica é igual um manicômio, que o paciente vai ficar amarrado, que o paciente vai ficar dopado. Então, hoje, eles ainda não têm ainda a percepção de que a internação psiquiátrica é completamente humanizada, pelo menos lá na Clínica Crescer, né? A gente cuida dos pacientes e a gente acaba cuidando dos nossos colegas também. Então, muitas vezes a gente percebe quando um colega ele não está bem, e a gente está bem, a gente consegue levantar através de uma conversa, através de fazer com que o psiquiatra atenda, o psicólogo, a Isso é gente importante. direciona lá, porque a gente tem um cuidado muito especial com todo mundo, né?
E isso é muito importante. Então, quando a gente sinalizou alguma coisa com relação a um funcionário, que a produção dele reduziu, sentiu que ele está triste, a gente tem essa sensibilidade de ajudar o outro, né? E isso a gente faz com muito amor, porque a gente sabe, é por isso que a gente busca, pelo menos, eu busco me cuidar para me fortalecer, para eu cuidar do outro também. Porque além de cuidar dos pacientes, dos familiares, eu cuido dos meus colegas também. Isso, Cris, que você falou, nós somos privilegiados porque trabalhamos num hospital que trata de saúde mental. E aí, quando nós adoecemos, procuramos colegas, né, um profissional que está ali, ao nosso dispor. Vamos pensar numa situação em que esse trabalhador, ele não está no hospital, né, e aí ele adoece. Esse é o grande desafio, porque nem todos os empregadores, vamos falar assim, as empresas estão preparadas para lidar com aquela situação, né? Eu acredito que haja muito preconceito, né? E eu acho que o profissional, quando ele está inserido em uma grande instituição, e até aquele profissional que entende que está adoecido, ele acha que compartilhar isso dentro do ambiente de trabalho pode atrapalhá-lo, né? Atrapalhar na carreira, atrapalhar no crescimento. Então ele sempre está focado ali em objetivos, em metas, em promoção, na carreira, e aí ele acaba deixando a saúde em segundo plano, né? E muitas das vezes essas empresas eles não têm programas, né, de saúde mental voltados para o paciente. A gente até viu recentemente que agora essa é uma das preocupações das empresas, né? A Heineken, por exemplo, ela criou um departamento da felicidade, né, que é para tratar da saúde mental dos colaboradores. Então, assim, eu acredito que temos um longo caminho a percorrer, né? Assim, nós como gestores, né? Sim. E como, assim, pensando do lado da empresa, a gente precisa olhar para o lado da saúde mental dos nossos colaboradores, incentivá-los a compartilhar, né, as dificuldades. E o que a Cris falou é muito importante. Eu acho que a gente precisa, entre os times ali, criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente de empatia com o colega, ter um olhar diferenciado. Se você viu que o colega ao lado, seu par, ou de outra equipe, até um gerente, um diretor, tá num dia ruim, chega, dá um bom dia, pergunta se quer conversar, acolhe, né, conversa, que eu acho que isso faz toda a diferença. E compartilhar também seus momentos difíceis, como que você superou isso, a importância de buscar ajuda. Eu acho que pode ser um caminho. Outra visão que eu vejo também do lado assim, das empresas é a preocupação dos funcionários, né, dos colaboradores, em falar, não estou bem, estou precisando buscar ajuda, é a preocupação de perder o emprego. Meu funcionário vai buscar ajuda, então ele vai daqui a pouco apresentar um atestado médico, ele vai começar a faltar, então o funcionário fica com medo de fazer isso e, por esse motivo, ser caracterizado como uma pessoa improdutiva no trabalho, né? Então eu não posso falar que eu estou mal, porque se eu estiver mal, eu estou improdutivo, daqui a pouco eu vou ser colocada na lista negra, vamos dizer assim, né? Aí ele deixa de procurar no início dos sintomas, procurar. enquanto a situação é leve, e aí ela se agrava, e aí sim ele vai se afastar com atestados e atestados para cuidar da saúde, né? Então é importante a gente trazer esse assunto à tona para poder mostrar que é importantíssimo você procurar logo nos primeiros sintomas, até para tirar dúvida com o profissional, se já é uma depressão, se é um transtorno ansioso. Isso é de extrema importância. É verdade, porque e hoje eu acho que o caminho é esse, porque como nós estamos começando a conversar sobre o assunto e ter esse entendimento, né, e as pessoas começaram a ter consciência de que isso é importante, acho que a cabeça, né, a visão dos próprios empresários vai ter uma mudança, porque eles vão ver que se tratar preventivamente, eles não vão ter os seus funcionários adoecidos, né? Então não vai ser improdutivo, né? Então, quer dizer, é um bem para a empresa, é um bem para o funcionário. O Samuel falou sobre uma empresa que tem já essa preocupação com o departamento da felicidade. Eu gostei. Interessante. Eu acho interessante também falar, eu quando trabalho no comercial, né, eu ando muito, a minha percepção é a seguinte, as empresas realmente são poucas empresas ainda que têm um setor específico para tratar do colaborador. Algumas empresas grandes hoje se preocupam porque o índice de atestado é muito grande, o afastamento do colaborador
está sendo muito alto. E aí está se buscando alternativas até dentro, né, da instituição, contratando psiquiatra, contratando psicólogo, né, para trabalhar preventivamente, né. É fato que, numa empresa grande, eles hoje estão buscando preparar os gestores, né, então os cabeças são preparados, né, através de palestras, de orientações, para poder também cuidar da sua equipe. E isso eu já observei em algumas empresas aqui no Distrito Federal, já fui visitar, já participei de encontros, e lá na clínica a gente pode perceber que tem algumas áreas que são bem penalizadas, né. Os militares por eles trabalharem sob pressão, né, muitas vezes tem o preconceito, né, porque o militar ele já é rígido, ele acha que ele aguenta tudo, que ele suporta tudo. Então, quando ele vai procurar ajuda, é porque ele já está lá embaixo, a família não aguenta, o próprio trabalho identifica, né, que o funcionário não está mais produzindo, né, ele está caindo na produção. E muitas vezes eles vão por um caminho que querem fugir do problema, aí entram no álcool, entram outros tipos de droga, né? E aí afeta totalmente a vida deles, não só no trabalho, como em casa também, né? E isso a gente percebe hoje no dia a dia da gente, isso é muito comum. Mas a gente achar que essa mudança também é difícil, porque, por exemplo, eu falo por mim, eu só consegui ver e enxergar que é preciso uma ajuda psiquiátrica, psicológica, enfim, outras atitudes são importantes depois que eu passei por isso. Que aí depois que eu tinha passado por isso, eu conseguia entender o outro, né? Então, enxergar o outro. Então, não que todo mundo tenha que, para entender, tenha que passar. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente só consegue dessa forma, né? E entender o outro é importante, né? Seria excelente se todo mundo pudesse entender sem ter que passar por alguma dificuldade. Mas eu acho que se nós passarmos a importância do tratamento preventivo e que buscar uma ajuda não é vergonha, né? Tomar uma medicação, ela tem a sua segurança quando prescrita de forma correta, né? Então, com orientações adequadas, né, a gente pode buscar ajuda sem ter que ter passado pela experiência de saber que a ajuda é Sim, necessária. sim. Como a Raquel falou, é imprescindível procurar tratamento. Então, assim, eu tenho pacientes que têm quadros, né, que têm transtornos que muita gente poderia pensar que seriam incompatíveis com o trabalho e que estão trabalhando, que estão sendo produtivos, que estando felizes, né, no ambiente da família, no ambiente social. Ou seja, se não tenham medo de procurar o profissional, né, o psiquiatra, o psicólogo, quando houver indicação. Não tenham medo de tomar alguma medicação quando esta for prescrita de forma responsável, né? Porque isso vai lhe trazer qualidade de vida, né? Vai trazer um resultado positivo. Eu gostaria de também fazer uma outra provocação, porque nós falamos de experiências pessoais, né? Como profissionais de saúde, né? O que vocês têm visto, né? Como que vocês encaram, ou qual tem sido o maior desafio na lida com pacientes, com familiares? Eu queria entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Eu hoje, como eu trabalho na linha de frente e em parceria com hospitais e médicos ambulatoriais, hoje eu ainda vejo o meu grande desafio é acolher famílias. Porque quando o paciente ele tem indicação de internação e que nós agendamos para eu poder acolher lá na clínica, eu percebo a dor da família e o adoecimento da família. Eu não sou psicóloga, mas a gente acaba aprendendo, né, a enxergar visivelmente o sentimento da outra pessoa que está do outro lado. E eu, como profissional, eu busco realmente, naquele momento, mostrar a preocupação da gente e mostrar para aquela família que ela não está sozinha nesse desafio, que nós estamos juntos. Cada paciente é um paciente com um desafio diferente para crescer, né? Nós cuidamos, né? A gente cuida do plano terapêutico do paciente para que ele saia da clínica de forma saudável e segura. Então, cada paciente, volta a falar, é um desafio diferente. Em relação às atividades que me são atribuídas, né, em relação à qualidade na prestação da assistência
em promover a segurança do paciente, minha preocupação é muito grande. Porque eu tenho que entender, minha preocupação é entender todos os processos, né, da assistência, do médico, do enfermeiro, do psicólogo, dos terapeutas, fisioterapeuta, musicoterapeuta, arteterapeuta, todas as atividades que nós temos, e que esses processos sejam feitos da melhor forma possível para atender o paciente, né, a tempo, para atender o paciente da melhor forma, que a comunicação entre os saberes também sejam excelentes, né, que não haja falha na comunicação, né, e que esses processos sejam assim, padronizados, para que a assistência seja segura. Então, eu tenho essa preocupação muito grande, isso para mim é um desafio, porque é lidar com gente, é lidar com profissionais, e com as diferenças que temos entre as atividades, né, e correlacionar as atividades entre si, né. Então, para mim é um desafio e que para mim é um propósito também, não deixa de ser um propósito, porque como eu passei por essa situação de ter que internar minha filha, então eu sempre penso: "E se fosse a minha filha? Como que ela deveria ser atendida? E se fosse eu, como eu gostaria de ser atendida?". Então é dessa forma que qualquer paciente tem que ser visto, como se fôssemos nós, como se fosse um ente nosso. Então todo o processo tem que ser de qualidade, tem que ser seguro, desde da medicação, desde o atendimento com psiquiatra, com psicólogo, né? Todo esse processo tem que ser seguro para ele. Bom, a Raquel falou sobre a qualidade do atendimento, ela é profissional dessa área e tentou ver o paciente de uma forma multidisciplinar, isso é extremamente importante, né? Nós temos profissionais na clínica que trabalham, né, para além do psiquiatra, para além do psicólogo, né? Nós temos fisioterapeuta, entre outros profissionais que conjuntamente oferecem um conjunto de cuidados, né, para poder oferecer o melhor em termos de tratamento enquanto o paciente estiver internado ou no nosso hospital dia, até em situações de ambulatório, né, que também a gente pode estar fazendo esse trabalho multidisciplinar. Mas o Samuel queria trazer mais alguma informação. Na minha atuação, né, lá na Clínica Crescer, cuidando da parte operacional, né, que aí, em linhas gerais, é cuidar para que a operação, que a clínica continue operando, né, de forma segura. Só que vai muito além disso, né, porque a gente precisa, saúde. Então, o desafio é olhar o paciente, né, é entender o paciente, entender a percepção que ele está tendo do serviço. Porque a partir do momento da percepção dele, que o nosso cuidado é centrado nele, a gente consegue melhorar os nossos processos, criar fluxos pensados no paciente, né? E a gente costuma buscar engajar o paciente mesmo, então ouvi-lo através de pesquisas, através de rodas de conversa, assembleias. Então a parte operacional, né, administrativa, a gente diz que é até fácil, né? Assim, a gente tem muita ajuda, né? Agora, o difícil é você lidar com o paciente que está ali em tratamento, né, um paciente psiquiátrico, né, com cada particularidade, com a singularidade. Então a gente precisa ter um cuidado, né, para olhar isso, para entender o momento que o paciente está, quais as necessidades desse paciente e o que nós, como instituição, podemos fazer para contribuir para que a permanência dele na instituição seja a menos traumática possível, seja um momento leve, né? Então a gente cuida ali da jornada do paciente, né, do momento desde a internação até da alta, para que isso seja de forma leve, seja uma experiência agradável para o paciente, né, e humanizada. Singularidade, eu acho que essa é uma palavra importante, né, em se tratando de tratamento em saúde mental. A gente olha o paciente, a gente não olha o adoecimento, né, para não engessar o tratamento. Então, todos nós estamos de acordo da importância que é olhar, ouvir aquele paciente como um ser, né, com todas as suas características, né, com a sua situação de vida, tanto ele quanto a família, porque ele nunca está sozinho. E eu gostaria que a gente pudesse encerrar o nosso bate-papo, né? Até outros temas poderiam ser suscitados, né? Mas a gente precisa
fazer um apanhado do que foi discutido até agora, qual seria o conselho, né, que vocês dariam para alguém que está passando por algum momento difícil em relação à sua saúde mental? Procurar ajuda. Eu acho que é o primeiro ponto. É procurar ajuda, é não ter medo, acreditar na equipe que vai tratá-lo ou tratá-la, né? Se for psiquiatra, se o psiquiatra achar que ele deve introduzir a medicação, o psiquiatra ele vai introduzir a medicação. Não tenham medo, né, de usar a medicação, porque às vezes é necessário, como o Dr. Robson falou, né? O médico, com certeza, ele vai indicar a psicologia, porque eu costumo dizer o seguinte, gente, a medicação ela vem, mas quem trata as causas dos gatilhos dos pacientes é a psicologia, então é um conjunto, né? É o psiquiatra em conjunto com o psicólogo. Então, o conselho que eu dou realmente é procurar ajuda, né? Não se esconder debaixo de algo que está te prejudicando, que está te adoecendo, que está te trazendo angústia. Enfim, eu iria por essa linha. Procurar ajuda. Do pai, da mãe, dos amigos, namorado, namorada, parceiros, ajuda profissional. Eu acho que é isso, procurar ajuda. Não ter vergonha, né? De achar também que é inferior, é menos porque está se sentindo mal, porque muitas pessoas acham que está adoecido não tem valor, né? Não achar isso, né? Então é o conselho, quer dizer, buscar ajuda, mas não achar dessa forma, né? Que você é uma pessoa que não vai conseguir mais ter um sucesso, né? Essa ajuda tem que ser, assim, superada em pensar que não é vergonhoso procurar ajuda, né? Isso é até honroso, quer dizer, você está superando já é uma superação, né? Você está superando uma dificuldade de procurar ajuda, porque procurar ajuda nem todo mundo busca, nem todo mundo acha que isso é fácil, buscar ajuda. A gente fala que parece que buscar ajuda é fácil, não é fácil. Muitas vezes você tem que superar o tabu que você tem de buscar ajuda, ou de falar aquilo com alguém, né? Eu conheço pessoas que não se abrem com ninguém, não tem nenhum amigo para falar, né? Então tem essa dificuldade, né? Então não colocar obstáculo, né, para buscar essa ajuda. A maior dificuldade hoje, então, Raquel, é interna. É o próprio indivíduo que não procura. Porque hoje está mais fácil, nós temos profissionais à disposição, né? Profissionais de saúde mental que estão ali para ouvir seus pacientes, ouvir aquele sofrimento e medicar se for preciso ou indicar outras abordagens, né? Então é isso aí, meus amigos que estão nos assistindo. Cuidem de sua saúde mental, ela é de extrema importância. Procurem ajuda quando julgarem que é o momento necessário, nem que seja para tirar dúvida com o profissional. Eu gostaria de agradecer a convidados que me fizeram companhia. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistiram, né? Fiquem com Deus. Um beijo no coração.